aspecto da transformação das paisagens. As paisagens são bem diferentes umas das outras. Isso é resultado do modo como construímos uma paisagem, ou seja, do modo que modificamos a natureza. A maneira como as pessoas se relacionam com os outros ambientes é diferente de um lugar para o outro. Existem alguns aspectos naturais que ajudam a modificar a paisagem, como o clima, o relevo e a hidrografia são alguns desses aspectos. A modificação da paisagem local acontece por meio do trabalho, da tecnologia, da cultura e da política. Vamos falar um pouquinho de cada um agora, tá? O trabalho. O trabalho, por exemplo, faz com que os seres humanos desmatem uma parte da floresta para colocar uma indústria no local devastado. Mas o trabalho também pode recuperar uma área devastada ou degradada do meio ambiente. Agora a tecnologia. Também é possível a tecnologia transformar a paisagem no local. Existem lugares em que ela não é possível fazer qualquer tipo de plantação, através do uso da tecnologia para melhorar as condições do solo. Em alguns desses já é possível observar a existência de diversas plantações e formas de aproveitamento do solo. A cultura. Um dos diferentes grupos sociais de outro fator que faz com que as pessoas modifiquem as paisagens. Agora a política. A influência na transformação dos lugares porque os políticos têm condições de aprovar projetos que interferem nas paisagens e, consequentemente, na vida das pessoas. Por exemplo, tem lugares onde eles fazem projeto de usinas hidrelétricas, então eles aprovam esse projeto e tiram as pessoas da onde moram, colocam para outro lugar para poder fazer essa usina nesse lugar, que eles acham que é no lugar adequado. Então eles fazem essa modificação. Então vamos falar mais um pouquinho da cultura. Bom, se pensarmos assim, de que maneira a cultura interfere na paisagem? Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles começaram a construir casas muito sólidas, com aqueles jeitos antigos, né, do estilo europeu. Eles tentaram fazer casas que durassem para a vida toda, tanto que ainda temos hoje casas que são visitadas, como o museu em Petrópolis, né, a Quinta da Boa Vista. Já os indígenas, eles fazem a casa deles no lugar onde é propício para eles poderem caçar, pescar, né, fazer a plantação. Quando não está bom, eles desfazem as casas e vão para outros lugares, fazendo as aldeias em outros lugares onde seja melhor, tenham melhores condições de vida para eles, tá? E é muito importante saber quando se transforma a natureza de qualquer paisagem, essa transformação traz consequências para o lugar e para as pessoas que vivem nela. Bom, vamos acompanhar a leitura na página 31, Conhecendo o relevo da Terra. A crosta terrestre é irregular e apresenta diferentes formas. A essas diferentes formas damos o nome de relevo ou acidentes geográficos. Portanto, o relevo é um conjunto de diferentes formas de terreno da superfície da Terra. O relevo pode ser modificado pelo homem para a abertura de estradas, túneis ou para a construção de cidades. Aqui embaixo nós temos os ventos e as chuvas também modificam o relevo. Na página 32. A paisagem de um lugar depende em grande parte das formas que o relevo apresenta. Vejamos a explicação do relevo de acordo com a imagem. Primeiro nós temos uma planície. Na primeira imagem,
Planícies são terras planas que podem ter pequenas ondulações. Ao contrário do que acontece com o planalto, nela há deposição de materiais. Nós temos depois o planalto. Planaltos são terras mais altas que as planícies. É uma grande extensão de terra elevada, cercada por vales. Em geral, nos planaltos há processos de erosão. Erosão é o desgaste do solo, tá? Depois nós temos montanha. As montanhas são as grandes massas de terras e rochas bastante elevadas, acima do terreno que a rodeia. São grandes elevações de terras pontiagudas. A parte mais alta da montanha se chama cume ou pico. Geralmente é conhecida como pico da montanha. E a parte mais baixa chama-se base ou sopé. Agora vamos para monte ou morro. As elevações de terra menores que as montanhas e que aparecem de formas isoladas. Geralmente as montanhas você pode ver uma ou duas para formar um conjunto de montanhas, uma cordilheira. Os montes já são mais isolados, mais distantes. Bom, vamos continuar agora na página 33, tá? Continuando no tipo de relevo. Serra ou cordilheira são montes com picos. Consistem em uma sequência de elevações mais ou menos ligadas entre si, ou seja, um conjunto de montanha. Vale é um terreno baixo que fica entre montanhas, montes ou morros. Ilha, mais fácil, né? É uma porção de terra cercada por água, por todos os lados. As ilhas podem ser classificadas em marítimas, quando se localizam no mar, e fluviais, quando estão nos rios. Todos os relevos estudados localizam-se nos continentes. Grandes extensões de terras banhadas pelo mar. Só as ilhas se encontram nos meios dos rios e dos mares. Dunas. Dunas vocês já ouviram falar bastante, né? Aqui nós temos aqui em Cabo Frio. São montes ou colunas de areia que se acumulam pela ação dos ventos. Nas dunas, eventualmente, podem ver um tipo de vegetação com galhos esgarranchados e seco pela ação do sol. E as dunas também têm uma curiosidade. Elas se movimentam de acordo com o vento, tá? Hoje elas podem estar aqui. Se o vento mudar de posição, como são grãozinhos de areia, elas se movimentam para o outro lado. Vamos falar agora da restinga. É uma faixa de areia depositada paralelamente à linha de costa primitiva e liga a terra por uma extremidade. Em muitas praias encontramos a vegetação de restinga. São plantas rasteiras que muitas vezes dão flores frágeis. Tá? E a restinga geralmente é na parte litorânea, tá? Que a gente já estudou sobre a parte litorânea, né? É a parte de praia das cidades. Então, resumindo, na formação do relevo nós temos planície, planalto, montanha, monte ou morro. Temos serra ou cordilheira, vale, ilha, dunas e restinga. Tá? Acharam que a gente ia ficar sem marca-texto, né? Não. Agora eu vou passar algumas fotos mostrando para vocês onde vocês devem marcar com marca-texto, tá? São as partes principais para a gente fazer as atividades e entender melhor o conteúdo, resumindo, né? Vou mandar as fotos.